que fazer quando a situação já é caótica. Porque uma coisa, nós estamos entrando nisso agora, estamos aprendendo, seria o ideal, né? Vamos aprender antes de começar, para que a gente possa errar muito. Mas vamos supor que entre nós tenha quem já errou muito. Todos nós já erramos. Quem já deixou cicatrizes no outro, tem feridas abertas, tem desconfianças. Porque se nós formos sinceros, fica mais bonito falar do que a gente realmente aplicar, né? Porque ao falar, nós não temos como contemplar a individualidade de cada um de vocês como casal. Por exemplo, eu olho para esse casal aqui, eu falo, eu entendo um pouquinho da resposta que eles me estão dando pelo olhar, pela expressão facial, mas eu não sei o que está no coração dessa mulher, do que ela já viveu com esse homem, de quais são os medos que ela carrega, de quais são as inseguranças que ela nutre. Eu não sei se ele é uma pessoa violenta, agressivo, compreensivo, bondoso, amoroso. Eu não sei se ele é uma pessoa que está preparando já para dar um golpe nela. Não tem como nós entendermos isso aqui. Mas eles sabem. Então, quando ela está me ouvindo, ou ouvindo quem estiver aqui falando sobre relacionamento, por isso que eu amei o João ter escolhido essa linha, que é uma linha terapêutica e pedagógica para o nosso encontro. Ela está tentando pensar das falas algo que aplique à realidade dela, que para nós é desconhecida. Entende o que eu estou dizendo? Então, ela está no meio disso. Aí esse texto talvez pode ajudar ainda mais, nós vamos explorar ele juntos um pouquinho. O texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então aqui Jesus começa a fazer ele começa a traçar uma linha que diferencia. Quem ouve, não no sentido de pergunta. Esse texto, inclusive no original, ele é melhor aplicado de falar assim, olha, de vocês que estão me ouvindo, porque quando a gente coloca esse quem ouve, nós temos a imediata percepção de que é uma pergunta ou é um separativo. Não. De vocês que ouvem, tem uns que vão ouvir e vão agir. Tem outros que vão ouvir e vai passar. Entra de cá, sai de cá. É isso que Jesus está dizendo. William James, um filósofo, psicólogo, a suma dos seus ensinos é assim: a história da minha vida é a história das minhas decisões. Olha que coisa interessante. Não é fatalismo, mas quer dizer que o Manuel de hoje, ele é o resultado das escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Entendem o que eu estou dizendo? Escolhas, caminhos que eu escolhi trilhar, consciente. Pessoas que eu escolhi me relacionar. Pessoa com quem eu escolhi me casar. Então, a história das minhas decisões formou essa pessoa que está aqui hoje, que você é e que eu sou. Então, por que eu tenho que dizer que não é fatalismo? Porque senão você vai começar a pensar assim. Então, do jeito que vai ser, vamos deixar, como é que é? Gira a vida, me leva, deixa a vida levar. Não. Por quê? Se hoje a história da nossa vida é a história ou o resultado ou o conjunto da história das nossas decisões, daqui 6 meses a nossa história será o resultado das nossas decisões. Então, se hoje houver clareza, a gente pode parar e começar com mais lucidez e orientação do Espírito Santo, tomar decisões diferentes. Concordam comigo? Acabamos de falar aqui sobre o dinheiro. Quantas vezes eu dei curso de finanças com pessoas com 50, 60, 70 mil dólares de dívida, mas que ouviram, que pararam e que disseram, bom, se esses 60 mil de dívida é o resultado da história das minhas decisões, eu vou começar a fazer coisas que daqui a um tempo a história será outra. E eu encontro essa pessoa depois, não mais com 60 mil dólares de dívida, mas com um patrimônio de 60 mil, por exemplo. Por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Sejam 2 meses, 50 anos. Hoje é o primeiro dia. Então, se William James está, e eu acho que está certo, eu vou começar a tomar decisões agora, que ao analisar o resultado delas futuramente, a minha vida será fruto disso. Decisões mais conscientes, mais equilibradas,
mais sensatas, mais orientadas pelo Espírito de Deus, com a relação mais em prioridade do que o individualismo. Então hoje você começa a pautar, escrever, você começa a trilhar a história que vai te levar para um lugar diferente da sua vida. Você diz amém para mim? Então Jesus diz, quem ouve e pratica. Por quê? Todos vocês aqui, todos nós, sabemos mais do que o que nós praticamos, querido. Todos nós. Não importa que momento da sua vida você esteja. Porque o importante não é o que você aprende. O importante é o que você faz com o que você aprende. O que adianta você ter aprendido a investir $100 se você não vai investir os $100? O que adianta você ter aprendido que você precisa valorizar o seu cônjuge acima de sua própria individualidade se você não vai fazer isso? Então, em tese, o que resta na vida é aquilo que eu decido fazer com aquilo que eu aprendi. Concordam? O resto passou. Então Jesus diz assim, você está ouvindo o que eu falei. Veja que é um discurso grande, é o maior discurso que nós temos de Jesus. Se ele fez outro mais extenso do que o Sermão do Monte, nós não temos relato. Então ele está dizendo o seguinte, você que ouviu, ninguém vai sair daqui de dentro, queridos, ninguém vai sair daqui de dentro passivo. Você pode dizer, não, eu não vou fazer nada. Isso já é ativo. Você decidiu não agir. Não existe passividade nesse sentido. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que sabe o que deve fazer. Você pode estar deitado no sofá assistindo o jogo. Palmeirão, dando no São Paulo, lá, acabando com os times por aí. Você pode estar deitado lá, de perna para cima, vibrando, com o Verdão. Você está pecando. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. Então não imagina você que a passividade é neutra. A passividade é uma escolha ativa de não se envolver. A passividade é uma escolha ativa de cruzar os braços. Então tem gente que fala assim, ficou de braço cruzado, não fez nada. Não, ele fez, ele cruzou os braços. Só que o fato de ter feito algo que não produz nada dá a falsa impressão de que você não se envolveu, de que você não decidiu. Não há um ditado que diz que quem cala, consente. Ora, o conceder é um verbo, e verbo é ação. Então não existe forma de você conjugar um verbo sem que uma ação tenha acontecido. Estão conseguindo me acompanhar? Você vai sair desse ambiente aqui tomando decisões, ainda que seja dizer que o cara falou só bolacha, não quer nem saber. Pronto, você já decidiu. O ponto é, se você vai decidir naquilo que muda para melhor a sua vida, o seu relacionamento, a sua caminhada com Deus em primeiro lugar. E aí Jesus usa algo que é extremamente porque a Bíblia, antes de ser a Bíblia para mim e para você, ela foi a Bíblia para quem a ouviu em primeira instância. Então o que Jesus falava tinha que reverberar com aquele povo em primeiro lugar. Eu e você estamos numa fase interpretativa, mas tinha que fazer sentido para eles, concordam comigo? Porque Jesus não pensou assim, daqui 2000 anos alguém vai ler isso, eu vou usar uma metáfora que só acontece lá. Por isso que tem gente que fica caçando coisa aí na Bíblia que não existe. Por que não existe? Porque não fazia parte do conceito, não fazia parte do tempo e nem da época. A Bíblia não tem como falar daquilo que não existia em termos práticos, mas a Bíblia tem princípios que são transferíveis para as mais diferentes áreas da vida. E o religioso, ele não consegue transferir princípio, ele precisa de regra. E aí, como ele não encontra a regra, ele inventa para ver se justifica os desejos do seu próprio coração. Então Jesus diz assim, aquele que ouve e pratica será considerado como um prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve, ou vamos mudar o texto e dizer assim, mas aqueles que ouvem e não praticam é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Agora presta atenção como é que esse texto, ele
nós podemos olhar para ele e criar uma contradição que nos ajuda muito. Se isso aqui fosse um curso só de finanças, esquece que nós estamos na igreja, esquece que nós estamos falando para casais, meramente financeiro. Quem é o sábio aqui? O que construiu a casa sobre a rocha ou o que construiu a casa sobre a areia? O empreendedor daqui é o cara da areia. E eu te explico por quê. No empreendedorismo, e novamente, né, gente, sendo simplista por causa do nosso tempo aqui. O importante é investir menos, da forma mais rápida e sair com mais lá na frente. O cara da rocha ou o cara da areia? 100% o cara da areia. O cara da rocha ia ter que quebrar a rocha. Ele ia ter que lançar fundamentos. Ele ia gastar mais com fundação, mais com concreto, mais com ferro, mais com tudo. O cara da areia ia construir essa casa com menos custo, com menos tempo e com mais resultado. E detalhe, olha o tanto que o negócio é bacana. Essa casa vai cair. O que vai me usar para construir outras. Então, do ponto de vista empreendedor, esse é o empreendedor. E o problema é que nossos ambientes estão cheios de gente empreendendo assim. O que importa é que eu vá mais rápido, que eu gaste o mínimo possível e que eu saia lá na frente com o máximo possível. Só que você está empreendendo uma vida, uma família. E é por isso que está caindo e você está construindo outras. Porque caiu aqui, porque tinha que cair mesmo, o negócio não tem sustentabilidade. Veio a primeira chuva da vida, vai derrubar. Aí o que você faz? Você saiu mais rápido disso, eu entro no outro. E eu empreendo de novo com outra mulher ou com outro homem, porque eu também vou mais rápido. E como eu não lanço fundamentos, isso aqui vai caindo. Veja, esse prédio aqui que nós estamos vendo, tudo que é visível aqui está sustentado pelo que é invisível. Tudo. Se esse prédio para de pé, é porque para baixo do nível da terra deve ter pelo menos 4 pés aí de buraco, com concreto, com o que usaram aqui na época. Seja pedra, seja concreto, está lá embaixo. Ali embaixo está meses de construção que ninguém viu. Quem mexe com construção aqui sabe. Engenheiro, se tiver algum aqui, engenheiro civil, tem uma brincadeira entre os engenheiros que fala que quando eles estão empreendendo para alguém, o cara fala assim, você já gastou um tanto do meu dinheiro, eu não vejo nada, está tudo enfiado nesse buraco. Porque é o dinheiro enfiado nesse buraco que vai sustentar o que você vê aí para cima por muito tempo. Então, o tempo de preparo, queridos, é essencial para que aquilo que é visível se sustente. Então, a sua relação, se ela foi fundamentada de forma empreendedora, cai a chuva, bate o vento, que a vida tem, não importa se você é crente, não importa se você é dizimista, não importa se você é pastor, não importa se você é uma pessoa piedosa, a vida tem tempestades. Vai bater e ela vai cair. Porque tudo que você tem é o que é aparente. Você não sustentou isso com nada. Você não lançou fundamentos de confiança, de amor, de dedicação, de altruísmo, de não pensar só em você. Você foi lançando esses fundamentos que ninguém via, tinha um preço alto, mas não ia mostrar. Mas de repente você tem uma relação estável, não quer dizer que ela é a melhor do mundo. Quer dizer que ela é estável, vai bater chuva e vocês vão saber sair da chuva juntos. Vai vir vento forte e vocês vão sustentar um ao outro, como o texto que nós lemos, para sair lá na frente. Aí eu fui conversar com um amigo que é empreendedor de prédios, ele só constrói prédios. E aí eu disse para ele, falei assim, mas como que você justifica para os investidores que tanto tempo e dinheiro vai sumir? E ele diz o seguinte, a única maneira de você justificar não é com números, é com a intenção. Então eu chego para uma pessoa e digo, eu não construo o seu prédio se você não me permitir fazer a fundação dos meus princípios. Porque esse prédio vai cair. Daqui 5, 10, 15, 20 anos ele vai cair. Como vocês já viram tantos que caíram e mataram pessoas, de uma desgraça assim astronômica para aquelas famílias. Porque o engenheiro
construiu segundo o empreendedor e não segundo o que ele havia aprendido na faculdade, que sustentaria aquele prédio. Então meu amigo disse, eu não construo. E aí eu comecei, no diálogo com ele, tirar princípios para responder essa pergunta de ontem. Você tem que parar e dizer, meu bem, eu não construo isso aqui se os princípios não forem corretos. Nós precisamos lançar fundamentos corretos. Para que lá na frente, os nossos filhos vejam, meu pai e minha mãe sustentaram. Nossa casa sustentou. Bateu o vento forte, olha que bateu. Mas a gente saiu lá na frente, meus pais saíram lá na frente de forma correta. Mas aí eu perguntei para ele, falei assim, e vamos supor que a fundação já tenha sido construída, o prédio está levantado, que é o problema do casal que já existe. Era isso que eu queria saber. Como é que eu corrijo uma fundação? Aí ele disse uma coisa para mim muito interessante. Ele falou assim, só existe... Eu vou te explicar a maneira. Vamos dividir isso em duas etapas. Se o estrago for só pelo lado de dentro, você trabalha a fundação pelo lado de dentro, sustentando aquele estrago no que está saudável do lado de fora. Então, se nós temos um rachado, e aqui eu vou, novamente, engenheiros aqui me perdoem pelo jeito simplório de falar. Você vai abrir aquela rachadura até você descobrir a profundidade, a largura dela. Você vai refazer ela com algo que vai dar bonding, que vai dar ligadura no que existe para que ela se torne mais forte, veja, mais forte do que os outros. Eu não sei se tem um médico aqui, também vou falar sem conhecimento da causa. Você quebrou o braço. Tem um ditado, que não é um ditado, eu perguntei para um ortopedista, ele falou assim, não é ditado, é verdade. O lugar que o osso cola fica mais duro do que os outros. Vocês sabiam disso? O lugar que um osso cola fica mais resistente do que outros. Então, é possível um casamento extremamente fragmentado se tornar mais forte do que os dois eram capazes de imaginar. Louvado seja Deus. Então não importa se a rachadura está pequena, se está grande, pode. Como? Aí eu fui conversar com ele pelo trabalho, pelo lado de fora. Ele falou assim, agora, quando é assim, tem que haver algumas coisas. E eu fui transferindo tudo para a linguagem nossa. Primeiro, desejo de restaurar. Ciente de que será caro e trabalhoso. Não tem vara de condão. Irmãos, para com essa mania de falar assim, irmão, põe a mão aqui na cabeça e ora pelo meu casamento. Deus não muda casamento, Deus muda gente. Deus muda a mim, Deus muda você. Se você não tem consciência em Deus do que é ser homem, do que é ser mulher, casado, comprometido, pode trazer o cara mais abençoado do mundo para pôr a mão na sua cabeça. Se Deus fizer uma mudança, Ele está te estragando. Porque Ele não está te conscientizando de quem você é e de qual é o seu papel nessa relação. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagre, Ele faz, Ele converte, Ele muda, Ele cura, Deus faz o que quer. Mas veja, se eu tenho uma mancha no meu caráter, o maior milagre é Deus trazer consciência em Cristo Jesus da minha mancha para que eu possa nele trabalhar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então não adianta você vir na igreja, isso não é penitência espiritual. Isso é relação com Deus em Cristo Jesus através do Espírito, para que a gente tenha o que Paulo malhou o tempo inteirinho nas suas epístolas, uma mente transformada. Porque a maioria dos crentes tem uma ideia de religião, mas eles nunca sofreram essa transformação. Veja o que Paulo diz escrevendo na igreja em Roma. Irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe do texto que eu falei? Ok. A palavra não se conformem com este século, na língua grega, não é cronos, não é kairos, não é tempo no sentido sistêmico e nem sistemático.
Não é um tempo abstrato e não é um tempo no calendário. Que tempo é aquele? A palavra que aparece lá, melhor traduzida, seria: e não vos conformeis com o status quo dessa época. Não vos conformeis com um pensamento dominante. Toda época, toda era tem um pensamento dominante. Entende o que eu estou falando? É mais ou menos um inconsciente coletivo. Tem algo que gere épocas da vida. Nós fomos chamados para ser lúcidos o suficiente para, em Cristo Jesus, entendendo isso e o nosso propósito e papel, não nos conformarmos com essa proposta. É isso que Paulo está dizendo. E nós só seremos capazes de experimentar de Deus, não da religião, de Deus, o que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que é perfeito, é quando essa transformação acontecer na nossa vida. Então vamos pôr isso no casamento. Deve ter alguém mais interessante que a sua mulher e o seu marido. Ninguém está segurando esse trem por causa da beleza, gente, porque passa. O tempo é implacável, é ou não é? Tem uns que você casou, lindo, você olha e fala assim, nossa, mas tinha um contador de causos lá em Goiás que ele falava assim, deferenciou demais. É ou não é? É. A lei da gravidade é implacável, querido, derruba tudo. É ou não é? Veja os cirurgiões plásticos, o que eles estão fazendo para levantar tudo de novo. Então não é por causa disso. Tem alguém mais bonito, mais jovem, mais vigor, com mais interessante até mesmo para você estar perto. Esse é o pensamento dominante na época, mas qual é a mente transformada? A mente transformada no Espírito é o valor da relação com a pessoa com quem nós decidimos caminhar. E isso será para a vida. Pronto, acabou. Isso aqui já está definido. Não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Esse é o plano B. Qual é o plano B para quem teve uma mente reformada na relação? Fazer o plano A dar certo. Então, primeiro, entender onde é que está a rachadura da fundação. E aí é a área que eu disse para vocês que nós é só numa terapia, é só numa conversa, num diálogo. Porque pode ser que alguém traiu e a rachadura seja desconfiança. O que fazer para sustentar novamente um casamento onde a mulher olha e fala assim, eu nunca sei se vai ser de novo, ou o homem olha e fala, eu nunca sei se vai ser de novo. Às vezes é a ferida do maltrato, em que a pessoa está sempre dizendo, eu nunca sei quando é que ele vai fazer de novo, ou o que ela vai fazer de novo. Você precisa identificar onde é que está a rachadura. E essa identificação eu vou te dar um para casa que ajuda muito. Se você fizer, você vai identificar. Homem e mulher pegam uma folha de papel em branco e uma caneta. Não pode ser ao mesmo tempo, nem no mesmo dia. Vamos começar com os homens. Homem, senta com a sua mulher e fala, meu bem, eu estou refletindo algumas coisas diante de Deus e eu preciso da sua ajuda. Primeiro, fala para mim, eu te dou chance de 3. Essa tem 300, mas você reduz em 3. Fala meus 3 maiores defeitos para mim, por favor. Ô, gente, tem que ter guts para fazer esse exercício, tá? Ela vai falar. Você é bruto demais. Escreve lá. Né? Põe bruto. Põe as 3 coisas. Ok? Aí fala para ela, agora eu te dou mais 3 chances, fala para mim 3 coisas que você gostaria que eu realmente mudasse, que ao mudar vai aprofundar a nossa relação, vai sustentar a nossa relação e tal. Ela vai falar, você pega. O que você tem direito de falar? Nada. Uma frase que eu vou te falar agora, meu bem, vou pegar isso aqui, vou levar isso para diante de Deus, me dá aí uma semana, eu vou orar, vou refletir, e aí nós vamos voltar para conversar. Beleza? Dia 1 isso. Aí dia 2 é o contrário. Você, mulher, chega para o seu marido, pega a folha de papel e fala, meu bem, meus 3 maiores defeitos. Agora, mulher, pelo amor de Deus, não é que ele falar assim, eu sei, e você não fala, mas é porque vai tratar. Fica calada! Uma vez na vida, fica calada. Não interessa se ele está certo, se ele está errado, é a opinião dele. É o que ele percebe de você. Fica calada e anota lá, 1, 2, 3. Se ele fala, tem mais, fala, já morreu. É só 3 que o cara falou, é só 3, pronto, acabou. Aí você vira para ele e fala, agora me fala 3 coisas que eu posso mudar, que ao mudar
vai solidificar nossa relação, vai aprofundar nossa relação, vai corrigir. Quando você receber, faça a mesma coisa. Olha, eu vou orar, vou levar isso para diante de Deus, nós vamos voltar para conversar. E o dia de conversar não pode ser o dos dois. Marca, o dia que for o seu, é o seu dia. Quinta-feira nós vamos falar sobre o meu. Aí você vai sentar e vai falar, olha, eu te peço perdão. Gente, tem uma coisa muito interessante. Eu posso achar que eu sou uma pessoa boníssima, maravilhosa, blá, 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 e todo mundo que convive comigo pensa diferente. Quem está certo, eu ou todo mundo? Não é que eu estou errado, é apenas que eu não tenho a percepção correta. Porque, via de regra, eu sou muito generoso comigo e duro com os outros. Então não tem jeito de eu achar que eu sou um cara generoso e todo mundo que convive comigo fala, não pode ser o Manuel que eu conheço. Porque o que eu conheço não é generoso em nada. Então, em tese, o que eu sou deveria partir muito mais da percepção de quem convive comigo do que eu mesmo penso. Porque às vezes eu penso, mas não consigo fazer o que eu penso. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto eu estou sempre fazendo. Maldito homem que sou, quem me livrará? Então você vai chegar e vai pedir perdão. O que vai acontecer com isso? Vocês vão fazer um raio-x da relação de vocês. E vocês vão entender o que o outro pensa de você. Quando eu faço esse exercício no encontro de casais mais delongado, ou quando eu fazia terapia com as pessoas, eu sei dizer para vocês, 80% não faz, no mínimo. Porque vira briga na hora que começa a perguntar. Ninguém aguenta fechar esse bocão que tem aí. E quando chega na segunda etapa, que é a hora de dizer, meu bem, é isso aqui, ó, começa uma tal de justificativa, que é infernal. Então eu lembrei do meu amigo. Você tem que desejar profundamente salvar essa construção. Sabendo que vai dar trabalho, porque você vai ter que... Imagina um prédio construído, tem vizinhos, tem estacionamento feito, tem carros que ficam estacionados. Você vai ter que ter a liability de cuidar das casas do lado, se você tiver que quebrar a terra. Você vai ter que abrir uma cratera, literalmente, uma cratera ao lado daquela fundação, para que você possa repará-la da forma que vai ficar mais forte do que a anterior. Então, se você não tiver esse desejo, você não vai. Segundo, tem que ter investimento. É muito mais caro reparar uma fundação do que construir uma outra inteirinha do zero. Porque quando você está construindo, você não tem vários elementos que te custariam mais. Porque você pode quebrar a terra do jeito que você quiser, você pode abrir, você pode estacionar a máquina onde você quiser. Tem lugares agora que você só pode trabalhar de 8 às 3 da tarde. Você precisa cobrir aquele lugar para que as pessoas continuem convivendo. Então é muito investimento. Deixa eu te contar uma coisa que acontecia demais quando eu fazia terapia de casais. A pessoa me ligava e falava, pastor, meu casamento está acabando, me ajuda, socorro. Eu falava, claro, terça-feira, 3 horas da tarde. Ah, não, pastor, não pode ser quinta, 8 da manhã, não? Não, não pode. Ah, então sinto muito, não dá para mim. Não, você não quer salvar seu casamento? Para de balela. Porque se você quisesse salvar, você falava assim, que hora que o senhor pode atender? Meia-noite, terça-feira, estou lá na porta, onde é que é? Se você não entender que vai demandar esforço e investimento, isso não é brinquedo para criança. Qual que é o investimento? O investimento é de tempo, é de lágrimas, é de dor que vai te causar. É de um terapeuta que você vai ter que pagar, é de um pastor que você vai ter que procurar, é de um irmão que você vai ter que chegar e confessar pecados. É gente que vai meter o dedo na ferida assim que você vai gritar de dor. Esse é o preço. Se você não quer pagar, não entra nessa história, não tem varinha de condão. Desencana que você vai vir em culto evangélico e vai resolver seu casamento. Não resolve. Se resolvesse, você não tinha os problemas que você tem hoje. That's simple. Se você não mergulhar no seu coração. Terceiro, ele me disse que quando descobre um problema na fundação, existe num prédio que os habitantes já estão morando, uma coisa que não pode ser tratada em sigilo. Porque não tem como você começar a furar um buraco ao lado de um prédio que tem 70 apartamentos, todo mundo saindo para trabalhar, vendo aqui lá, alguém vai perguntar o que está acontecendo aqui. Você precisa fazer uma reunião com os condôminos. Você precisa explicar o problema e você precisa demonstrar o processo de reparo.
Tem um ditado, deve ter sido forjado lá no inferno, que fala assim: problema de marido e mulher, ninguém dá palpite, ou ninguém mete a colher, ou ninguém isso. Se você não trouxer isso à tona, vocês não vão conseguir. Vou te dar um exemplo. Por 18 anos eu cuidei de homens com problema com pornografia. Primeira pergunta que eu falava para ele: quem mais sabe desse negócio? Não, pastor, pelo amor de Deus, é só você, mais ninguém, mais ninguém. Eu falei: para quem que eu posso contar? Para ninguém. Eu falei: então morreu aqui a nossa conversa, você não vai sair daí. Eu preciso instalar um programa no seu computador que na hora que você acessar um site, chega uma notificação para mim: fulano está no site lá, vimulherpelada.com.br. Tá lá, chegou para mim, eu te ligo. O que você está fazendo no site da Mulher Pelada? Tô não, pastor, tá, chegou aqui, mentiroso, ó. Irmãos, nós não fomos criados para viver individual. Accountability é a nossa salvação. Então não adianta vocês dois sentarem lá e falar assim: não, mas o que é isso? Você é líder do louvor na igreja, se o pastor descobrir que você está aqui, ferrou tudo. Que nós estamos vivendo desse jeito. Amanhã, você não canta domingo que vem. Aí para cantar, ele esconde o que está destruindo eles. Por quê? Porque nós precisamos tirar essa máscara hipócrita de que isso aqui é um lugar de misericórdia. Porque o primeiro que pisa na bola, nós damos nele uma porretada. É o cara que canta. Ó. Chegou e falou: pastor, nossa, lá em casa nós estamos para matar uma outra. Aí o pastor fala assim: então tá, então vamos começar curando o problema. Você já não canta domingo que vem com coisa que vai curar o problema. Nós precisamos revisar, queridos, a base da nossa fé. Eu não estou dizendo, longe disso, de que problemas devem ser tampados. Eu estou sugerindo a vocês que nós tenhamos coragem de lidar com os problemas. Nós não vamos criar, não, eles já estão tudo aqui, ó. É porque você finge que não conta e nós fingimos que não sabemos. E vamos embora para frente com essa hipocrisia nossa aqui, ó, parecendo que está tudo certo. Aí quando estoura, eu falo assim: nossa, nunca imaginei que isso ia acontecer. Como não? Tá tudo aqui, ó. Aqui tem taras, aqui tem loucuras, aqui tem gente desesperada, aqui tem gente que não sabe como é que vai viver mais um dia. Por que você pode viver e falar: gente, eu não sei como é que eu vou viver mais um dia, e não faz você pior para nós. Se isso não existir aqui, nós não podemos cavar esse buraco, tem que reunir os condôminos, falar: tá errado. Nós precisamos corrigir antes que esse prédio caia, e aí sim, a destruição é muito maior. Então vocês vão ver buraco, e quando alguém perguntar, você fala: fica tranquilo, está sendo cuidado. Fica tranquilo, tem gente que sabe o que fazer para reparar. Fica tranquilo, estamos em processo de reconstrução. Fique tranquilo, isso aqui será melhor lá na frente do que é agora. Senão, nós não conseguimos responder a pergunta de ontem. Porque eu tenho certeza, quem tem menos tempo de casado aqui, quem tem assim 2, 3 anos, tem alguém com 2, 3 anos? Aí, 2 anos? Já tem ferida. Pode ter certeza, filho. Não precisa nem falar para mim que não tem, porque tem. Tem ferida. Tem ferida no namoro. Namoramos, já estávamos ferindo um ao outro. Só que esse negócio vai aumentando. E aí eu te digo uma coisa, olha. Na minha experiência, tá? E eu, lá na nossa igreja, deve ter uns 10 terapeutas de família com quem eu converso isso com eles. Um grande impacto não destrói um casamento. Necessariamente. Vou usar uma coisa aqui terrível, não estou minimizando, não estou avalizando, não estou dizendo que você deve fazer. Mas um casamento sólido, ele aguenta uma traição. Pastor do céu, nem fala isso, pelo amor de Deus. Gente, eu não tenho nem ideia de como deve ser a dor ou o que for. Mas um casamento não aguenta uma sucessão de pequenas traiçõezinhas aqui, ó. Não estou dizendo nem do sexo, não. É uma ferida aqui, é uma amargura amanhã, é uma outra coisa, é uma outra coisa. Chega um dia que ela acaba por causa de uma coisinha e todo mundo fala: nossa, mas por causa disso aqui? Não, senhora, dona. É isso aqui vezes 1000. Casamentos acabam mais por problemas pequenos que nunca foram tratados do que um problemão. Por mais dolorido que seja, por mais triste. Agora, engraçado que nos Estados Unidos, estatística do Instituto Barna, mais casamento cristão acaba por finanças do que por traição.
O que nós acabamos de falar aqui agora há pouco. E mesmo assim a maioria da turma não está preocupada em cuidar disso. Porque a finança desencadeia outras coisas. Então, para encerrar minha participação com vocês, queridos, nós temos um prédio. Só que ele está cheio de condômino. Está cheio de gente morando. Nós precisamos ter muito desejo. Falando, não vamos deixar esse prédio acabar. Isso aqui é a nossa história de vida. É aqui que os nossos filhos são criados. Nossos amigos estão aqui. Nós temos famílias ao nosso redor. Vai ser muito dispendioso. Eu tenho consciência que vai ter custo financeiro, vai ter custo moral, vai ter custo de ter que ficar respondendo perguntas, vai ter custo, mas eu estou disposto a pagar esse preço para não ver que o prédio vai cair, porque o problema é que você acha que não vai cair, é por isso que todos eles caem e matam os outros. Aquele prédio que caiu em Miami lá, que matou aquele tanto de pessoas, 5 anos antes, um cara falou, vai cair. Vocês não estão entendendo. Vai cair. O problema é mais sério do que vocês imaginam. Trouxeram um outro engenheiro que disseram o seguinte, não, pode ser até que caia, mas tem chance de que não cai. Ora, como vai ser trabalhoso e dispendioso, se tem a chance de ficar em pé, vamos largar desse jeito? Só que todos caíram. Todos caíram. Então nós estamos dispostos a investir e nós precisamos ter um lugar de segurança para tratar isso. Porque vejam, eu acho que vocês admitem comigo que não tem um casal aqui que não tem um problema. Gente, se é de... Quando um casal senta para mim e fala assim, eu e minha mulher estamos casados, sei lá, 10 anos, nunca brigamos. Eu pergunto, vocês são vivos? Tá vivo? Sim, vivo. É gente. Porque não é possível, nós somos diferentes. Veja eu e a Ana, por exemplo, eu gosto de ouvir música, ele se der, eu colo meu ouvido na caixa de som assim, ó. A Ana, ela entra no carro, a primeira coisa que ela faz para mim, abaixa o som, eu fico doido aqui dentro. Não tem nada aí diferente na casa de vocês, não? Não é possível que só eu que sou ruim assim. Não... É isso aí. Então, se é verdade, e eu encerro com isso aqui, por que nós não assumimos coletivamente o desejo de reformar esse prédio e salvá-lo? Como? Se comprometendo a nível pessoal de tratar a sua própria construção, mas se comprometendo publicamente a ser aquele que vai ajudar a cuidar do prédio que às vezes não é o seu. Está tudo errado na nossa existência como cristão. Quem deveria cuidar de uma mulher mais nova? Segundo a Bíblia. Uma mulher mais velha. Não é mais velha necessariamente na idade, mais experiência. Vai dizer, filha, não vai por aqui, vai por ali. Vamos pensar juntos isso aqui. Quem deveria cuidar dos homens mais novos? Alguém com um pouco mais de experiência. Nós estamos fingindo de corpo enquanto somos individuais. Não vai funcionar. Hoje, mais cristãos se separam nos Estados Unidos do que budista, hinduísta, shintoísta, islâmico. Nós estamos lá atrás. A gente se separa mais do que ateu. O que está errado com essa equação, gente? Está errado esse fingimento nosso. Quantos maridos ainda dizem, não procura o pastor para contar, não? Quantas mulheres dizem para o marido, se você contar para alguém, eu rodo a baiana aqui nessa casa? É uma opção que você pode fazer? Pode. Eu estou tentando ser o mais simplista para ver se chega no seu coração. Porque não adianta a gente tratar de coisas mais elevadas enquanto a base está rompida. Bom, se você já decidiu viver sozinho, se exclua de tudo que eu estou falando. Mas não se coloque como uma filha de Deus ou um filho de Deus. Não tem esse lugar para você. Quando eu e você nos convertemos, nós perdemos o direito de viver isolado. Perdemos. A Bíblia diz, por exemplo, do marido e da mulher, diz que o corpo de um é do outro. Imagina, se o corpo, que é uma coisa sagrada para você, pertence a um outro, e as outras coisas? Então, quando você diz assim, conta para alguém da igreja para você ver se isso aqui não vai virar um campo de batalha aqui em casa. Você está dizendo que você é uma pessoa que nunca conheceu Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz que quem conhece Jesus de Nazaré anda na luz.
Então, meu bem, nós estamos vivendo isso aqui, vamos procurar alguém para nos ajudar, não é possível. Está faltando compreensão para a gente, está faltando percepção. E às vezes, queridos, a gente está tão mergulhado no problema que a gente não consegue ver do lado de fora, é ou não é? Basta alguém dizer assim, gente, aqui, ó, olha aqui. E é isso que nós temos aqui. Aqui nós temos cura. Aqui nós temos engenheiros que sabem abrir o buraco, localizar a rachadura, ajudar com que tipo de massa se coloca. Aqui nós temos pessoas que vão segurar o trânsito para que o trabalho seja feito. Aqui nós temos tudo para fazer o que Jesus fez. Seja sensato. Não seja empreendedor só, porque empreendedor esse casamento acaba. Seja sensato. Tem vento na vida, tem chuva forte na vida, tem tempestade na vida e essa casa precisa estar na rocha. E a rocha aqui todo mundo fala que é Jesus. Mas onde é que Jesus se manifesta? Esse é o ponto. Nós isolamos Jesus do que ele veio mostrar que ele não existe sem. Não tem como você isolar Jesus da comunidade. Jesus se manifesta na comunidade. Não que o seu relacionamento com Jesus não seja individual. Mas não existe esse negócio de alguém falar assim, eu tenho um excelente relacionamento com Jesus e péssimo com o resto de vocês, todo mundo aqui, ó. Isso é uma mentira. Então a expressão da profundidade relacional com Cristo está aqui, ó. Está com quem a gente convive, está na fé que a gente professa. Aí sim, vai bater vento e nós vamos ficar de pé. Amém? Eu queria fazer uma coisa, João, já vou te dar a palavra, mas eu queria fazer uma coisa, se vocês me permitem, eu queria orar com os casais. Assim, você ouviu muita coisa de ontem para cá, não sei o que você vai decidir, não estou aqui para desafiar você em nada a não ser numa coisa. Você está numa igreja, decida por Cristo. Depois você decide se você quer a igreja ou não. Decida por Cristo, traga Cristo para essa relação. Fala para o seu marido, meu bem, vamos procurar qual é a base de viver como cristãos. Fala para sua mulher. Faz o exercício do papel, conversa sobre as finanças. Procura alguém para você confessar pecados que estão escondidos aí, que precisa de ajuda. Não é nem só para você confessar, 1960 eu fiz. Não, larga disso. Não é isso aí não. É você estar lutando contra uma coisa, você está sentindo atração por alguém, você está sendo seduzido por alguém, fala. If you see something, say something. If you feel something, say something. Porque alguém pode te falar, sai de perto dessa mulher, sai de perto desse homem, muda de emprego, muda de cidade se for necessário. Traz para a luz, porque aí vai ter vida. Então eu queria convidar você para pegar na mão do seu marido, da sua esposa, e eu vou orar, mas eu queria que no seu coração você estivesse falando com Deus. O que você vai falar, eu não sei, mas eu queria que você se comprometesse com alguma coisa que o Espírito, eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe alguma coisa na sua mente, no seu coração nesses dias, nesses encontros. Eu creio que o Espírito Santo mostrou, revelou alguma coisa, age naquilo que Ele te falou, querido. Pai querido, nós estamos juntos aqui agora, segurando na mão um do outro, como um símbolo de unidade, diante do Senhor, na presença do Teu Espírito, nesse lugar de vida, nesse lugar, ó Deus, de compreensão do Evangelho, nesse lugar de família, nesse lugar de comum unidade. Nós estamos segurando nas mãos um do outro para dizer o seguinte, isso aqui é o que é importante. Pai querido, obrigado por ter mostrado, por ter revelado, por ter colocado a mão, por ter direcionado. E agora, em nome de Jesus, nós oramos por um milagre, que é o do quebrantamento, Senhor. Que é o de aceitarmos a direção do Teu Espírito, que é o de nos rendermos diante do Senhor, que é o de reconhecermos falhas, erros, processos, botar o joelho no chão e dizer, Pai, me perdoe. Olhar para o cônjuge e dizer, me perdoe. Vamos andar juntos em luz, vamos corrigir isso aqui. Pai, eu não sei o que vai acontecer com esses casais, mas uma coisa eu peço ao Senhor, transforme esses casamentos, Senhor. Para a honra e para a glória do Senhor, mas para a alegria nossa, para que não haja mais choro, nós sabendo que amigos que amávamos hoje estão longe um do outro, que filhos que brincaram juntos não podem mais, porque agora está um para um lado, outro para o outro, que a igreja está sofrendo, porque pessoas que eram unas, agora são duas. Não são mais famílias, Senhor.
Em nome de Jesus, dá-nos essa alegria de viver como um corpo completo, Senhor. Dá-nos coragem de enfrentar, dá-nos recursos para que a gente possa ser trabalhado, corrigido essas rachaduras e a sustentabilidade, aquilo que os outros veem. Ah, Senhor, eles não têm ideia do quanto de trabalho está naquilo que eles não veem. Porque assim como o visível é direcionado pelo invisível na construção, no mundo espiritual, o que nós vemos aqui é controlado pela nossa espiritualidade em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu abençoo esses irmãos, no nome de Jesus de Nazaré. Você diz amém, querido? Deus abençoe vocês. Pastor Sérgio, eu não tinha falado. Espera aí antes de você aplaudir. Muito obrigado por ter me permitido vir. Eu sei que o convite veio do João, mas você é o pastor da igreja. Obrigado, querido. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Me sinto muito, muito privilegiado de poder ter tido esse tempo, tá? Deus abençoe vocês.